Aproveitando que o Gustavo está aí, então um dos assuntos que assim é uma confusão só, tá? Que o pessoal tem muita dúvida, é sobre a famosa catarse, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de um entendimento meu, depois o Gustavo vai complementar, baseado no conhecimento dele e das experiências que ele tem com os pacientes, né? São quantos anos de trabalho já? 20. 20 anos, né? Então acho que ele tem um pouquinho de coisa para passar para nós aí. Então, como é que eu posso dizer? Olha só, vou pegar um exemplo bem tosco, tá, pessoal? Porque aqui o objetivo é entendimento amplo, né? E não ficar com termos aqui muito complexos e ninguém entender nada, tá? Mas vamos supor que um casal lá, o homem está casado há 20 anos, é apaixonadíssimo pela esposa, tá? E ele descobre uma traição, tá? É só um exemplo fictício. Tá? Muitas pessoas vão passar mal por terem descoberto a traição. Mas, na verdade, entre aspas, não aconteceu nada. Porque vamos supor que ele não estivesse nem aí com a esposa. Ele não ia sentir nada. Tá me traindo, tá bom. Então, não aconteceu nada. Mas se ele era apaixonado, tem um valor aí emocional agregado. E aí, do choque dessa descoberta, pode vir um sintoma e ele chorar, passar mal, vomitar. Tá? Então, de maneira bem chula, eu enxergo assim a catarse. Então agora o Gustavo vai complementar e explicar melhor para nós a questão. Sim. Nesse tipo de caso, a catarse seria uma reação a uma situação dolorosa, uma situação traumática, uma descoberta de traição. Então, a pessoa realmente, se ela tem uma personalidade, muitas vezes de expressar mais, ela pode acabar tendo uma catarse muito forte, vindo a chorar compulsivamente, ou ficar com muita raiva, quebrar algo, enfim. Aí depende muito da personalidade, do tipo psicológico ali, porque tem pessoas que às vezes também, elas não expressam, elas guardam, reprimem, e aí, no caso, não ocorre a catarse. Inclusive, aquela carga emocional que foi reprimida, ela pode retornar na forma de algum sintoma. Podemos dizer que o teu trabalho não deixa de ser o intuito de liberar essa carga através da catarse? Principalmente, digamos assim, daquelas emoções que fazem parte de algum tipo de padrão de comportamento. Um medo, por exemplo. A pessoa tem um medo recorrente, algum tipo de fobia, então ela não controla aquele medo a controla. Vai pegar como exemplo uma agorafobia, que a pessoa não sai nem de casa. Tem medo de sair de casa porque ela teme que algo ruim vai acontecer com ela. Bom, poder acontecer pode, né? Mas por que ela também tem que acreditar que se ela pura e simplesmente sair de casa vai acontecer algo ruim? Da onde que vem esse medo? Como explicar esse tipo de medo? Ou o medo, como eu falei, que a pessoa pode ter de aranha. A pessoa vê uma aranha ali a 3 metros dela, ela está apavorada que some em cima dessa cadeira. Eu já vi gente me contar isso. Que subiu em cima de uma poltrona para fugir de uma aranha que estava caminhando lá longe. Mas a pessoa tem um medo excessivo, um medo muitas vezes assim que é desproporcional. Quando as pessoas têm esses medos ou reações desproporcionais a situações gatilho, geralmente isso é indicativo de que a pessoa carrega algum trauma, algum bloqueio. Então, a gente precisa levar a pessoa a reviver aquela situação traumática para que ela libere essa carga e faça ali a devida compreensão por qual motivo ela vinha carregando essa memória. Ela vinha presa a essa memória. Tá, e agora uma questão surge, cara, uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra. E, Gustavo, não sei se tu tens alguma experiência para passar para nós, ou só de ter lido também, quais as consequências de não liberar a catarse? E também se todos os teus pacientes conseguem atingir essa liberação de trauma? Num geral é muito difícil, como foi para mim também, porque eu também fui paciente da técnica por muitos anos. Eu me terapeutizei dentro da nossa formação ali, especialização em terapia de revivência transpessoal. Todos nós precisamos passar por uma formação, treinamento, por supervisão, por terapia didática. Então nós fazemos muita terapia dentro dessa técnica e trabalhamos as nossas questões, a maior parte delas pelo menos. Então para mim era muito difícil, e eu lembro disso, lá no início principalmente da minha terapia,
Quando eu precisava fazer catarse, porque eu era muito racional, então para mim fazer catarse sempre era algo que exigia um esforço muito grande, uma concentração, um dispêndio de energia enorme. E eu vejo que tem pacientes que têm essa mesma dificuldade, que realmente assim são mais trancados para fazer uma catarse. Tem pessoas que elas entram numa lembrança, numa memória, e elas vão expressando a emoção naturalmente e espontaneamente. Quando elas estão chorando ou irritadas ali, socando a poltrona. E tem pessoas que são mais contidas, né? Que tendem a reprimir mais as suas emoções. É uma questão de personalidade, dos tipos psicológicos. Então, o que ocorre nesse tipo de situação é que tu precisa incentivar a pessoa a fazer bem essa catarse, para que ela libere bem essa emoção, essa carga, esse conteúdo emocional, para que ela não venha sentir depois nenhum sintoma que vai liberar por ela. Exemplo? Pode ser desde, sei lá, uma diarreia, uma dor de barriga, um espasmo muscular, enfim. Pode ter várias maneiras ali naquele processo, muitas vezes ali, do organismo de limpeza e depuração. E em 15 dias podem acontecer alguns sintomas se essa catarse não for bem feita, mas de qualquer maneira aquele conteúdo ele foi desbloqueado, esses sintomas estão ajudando a pessoa a liberar e muitas vezes depois ali que passam uns 15 dias a pessoa fica bem. Mas é por isso que quem faz terapia de regressão, pelo menos dentro ali do método que eu trabalho e da maneira como a gente foi orientado e aprendeu a fazer, a gente procura preparar bastante o paciente para a regressão. Explica como é que funciona. Explica como vai ser esse momento da catarse, o que é exigido da pessoa, como o terapeuta vai se portar, vai conduzir, vai incentivar ali essa catarse e o que espera do paciente. Porque quanto melhor ele fizer, ali mais aliviado ele sai da sessão. Tá. Então, Gustavo, pelo que eu estou vendo aqui, os teus pacientes passam mal, digamos assim, mal no sentido de botar para fora durante o atendimento no teu consultório. Passar mal no sentido de que, claro, reviver um trauma não tem como ser agradável, do mesmo modo que tu vai no dentista e não tem como ser agradável ali o dentista obturar o teu dente. Então, nesse sentido, sim, mas assim como depois que tu sai com o teu dente obturado ou tu passa por uma cirurgia, depois tu vai ter a melhora daquele sintoma. Então, obviamente que toda a técnica, toda a intervenção, muitas vezes ali mais intensa, ela gera um impacto momentâneo ali, mas depois um alívio, uma libertação que compensa tudo isso, certamente. Tá, então, pessoal, boa essa analogia que o Gustavo usou aqui, né? Então é que nem fazer uma cirurgia, né? Ninguém vai ficar feliz fazendo cirurgia, mas é necessário para depois a pessoa ficar bem, né? Mas tem que ter um trabalho ali, né? Um processo cirúrgico para poder depois consertar o problema e a pessoa poder ficar bem, né? E isso demora alguns dias, né? Não é do dia para a noite. Tá. Também acredito, né, Gustavo, que tem variações tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais demorado, né? Na verdade, assim, esses dias para aliviar de algum sintoma, isso é mais raro de acontecer. Num geral, as pessoas saem sem nenhum sintoma depois da regressão. Os sintomas são manifestados ali, às vezes, na própria regressão. Um aperto no peito, uma dor nas costas, aí tu vai perguntar o que é esse aperto no peito, eu estou sentindo uma angústia, uma culpa, ou um frio na barriga, de um medo, que geralmente tem alguma associação com a cena que está sendo acessada. Então a pessoa sente muito esse desconforto no momento ali da regressão, do mesmo modo que sente algum desconforto no momento, né, que está fazendo uma cirurgia, ou que vai sentir depois que passar a anestesia, né, porque a regressão é sem anestesia, tu participa ali do processo, né. É um processo muitas vezes, claro, de acessar traumas, mas que no caso ali tem aquela liberação toda dessa carga emocional na hora, que é o que a gente chama de catarse, é uma liberação intensa da emoção. As pessoas fazem catarses, às vezes assistindo ao futebol, como eu estava citando o exemplo para ti antes. As pessoas podem fazer catarse por conta de uma situação de traição, um marido traído que pode ter um surto de raiva e sair quebrando tudo em casa, enfim. Tem os mais variados tipos, né, aí de formas das pessoas fazerem catarse. Mas, num geral, e mais especificamente daí dentro do trabalho terapêutico e de regressão, a função da catarse ali ela é mais realmente ali de depuração, de liberação daquela carga para que a pessoa possa se aliviar e reprogramar depois ali os mandatos, as crenças negativas que vão estar associadas a essa
carga emocional que vinha sendo carregada. Por exemplo, uma culpa pode estar associada ali a um mandato limitante de eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Então muitas vezes tem que fazer a catarse, liberar a culpa, para que a pessoa saia aliviada, sem aquela culpa vinculada àquela situação gatilho, e reformulando, reprogramando ali o seu inconsciente em relação àquilo que ela, por conta dessa culpa, sentia que não merecia ou que merecia algo de ruim. Então a gente reprograma, reformula isso de uma forma positiva e saudável.